Então, bom dia, sejam bem-vindos ao workshop Metas e Objetivos. Por favor, desliguem as notificações para que não atrapalhem vocês em nada e possam aproveitar ao máximo o nosso treinamento. Também vou pedir para que mantenham o áudio fechado, certo? Vou ter momentos de fala, mas aí eu vou orientar para não atrapalhar você e não atrapalhar o colega. Então, deixa eu me apresentar um pouco. Eu me chamo Bernardo, sou Master Coach Integral Sistêmico, analista de perfil comportamental, graduado em administração. Eu atuo há mais de 4 anos entre funções de coordenador e gerente administrativo na Ebric Engenharia. Eu tenho um foco maior em relacionamentos, desenvolvimento humano, sou filho de Deus também e vou estar aqui hoje guiando vocês no treinamento. Então, deixa eu explicar o que é coach. Coach é uma metodologia onde a pessoa busca um profissional que ele tem um estado atual e quer chegar no estado desejado. Para isso, é traçado um plano de ação e o coach vai passar ferramentas para poder chegar ao objetivo desejado. Isso é coach em qualquer lugar do mundo. Mas aqui nós estamos falando apenas de coach. Estamos falando de coach integral sistêmico. E qual a diferença? O coach integral sistêmico, ele usa a razão e a emoção, ou seja, os dois hemisférios do cérebro, para poder eliminar todos os impedimentos e fortalecer os recursos internos, trabalhando todas as áreas da vida, ou seja, todos os 11 pilares. Porque muitas vezes, quando você tem alguma meta, você foca naquela meta e esquece todo o resto. Então não adianta você querer ter uma conta bancária robusta e ter uma saúde prejudicada. Então, você tem que crescer todas as áreas ao mesmo tempo. Por isso que é coach integral, porque usa razão e emoção, e sistêmico, porque trabalha toda a área da vida. Eu gostaria que quem não tinha apostila, ou fizesse esse desenho numa folha e divida ela em 11 pedaços, colocando cada um desses pilares. E aqui se chama o MAAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Aqui, só de introdução, não é uma coordenação, mas ele mostra um retrato da sua vida no momento, onde vamos dar uma nota de 0 a 10 para cada pilar desse aqui. Quando vocês estiverem terminando de desenhar, vocês me falam, que aí eu vou conduzir vocês à ferramenta. A gente falar via chat ou fazer um sinal com a mão, quando tiverem terminado de desenhar.
não tem parceira, como é isso para você? Como você se sente não tendo um parceiro, não tendo uma parceira, não tendo ninguém para poder dividir?
é um profissional reconhecido, profissional dedicado, que de fato dedica tempo e atenção para poder crescer nessa área. E emocional, como está a qualidade das suas emoções? Você tem oscilado dia a dia emocionalmente? Consegue manter uma constância com emoções positivas maior do que negativa? Coloca uma nota 0 a 10 em cada pilar. Todos terminaram? Então agora, eu gostaria que vocês fizessem um, um pontilhado em cada pilar e visse a figura que se forma. Uma roda, a figura gira, e se não gira, o que podemos fazer? Poder melhorar cada um dos pilares. Então, eu gostaria que vocês depois pegassem três pilares, os mais críticos, e anotassem cinco decisões. E se vocês tomarem a partir de hoje, vão ter resultados diferentes em cada um desses pilares. Afinal de contas, está um interligado com o outro. Então, quando um aumentar, em certa medida, todos vão acabar aumentando também. Tudo certo? Ninguém quer falar alguma coisa? A ficha caiu? Então, vamos seguir, né? Que fichas caem? O que é isso? O que você aprendeu com a ferramenta? Qual lição você pode tirar? E mais importante do que fichas caem é qual decisão você toma hoje para poder avançar. Você já falou que está caindo. Depois, se quiser conversar antes, a gente conversa, nós dois. PPS. Da página 9 até a página 21 da apostila, tem aí as PPS. O que são PPS? São perguntas poderosas de sabedoria. São boas perguntas que vão te trazer boas respostas. Por quê? Não adianta você fazer perguntas supérfluas, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser perguntas assertivas, que vão te fazer pensar e extrair o melhor que pode. Boas perguntas fazem as pessoas pensar. Boas perguntas, boas respostas. Boas perguntas criam espaços para a pessoa considerar até mesmo outras possibilidades. E também gostaria que vocês desenhassem essa ferramenta chamada diagnóstico composto. Quem não tem apostila, pois aqui agora vamos fazer outra ferramenta com ela. E deixa eu explicar para vocês o que é crença. Muita gente ainda não sabe o que é crença. Então, crença é o quê? Teve um estímulo. Um estímulo pode ser uma fala, pode ser uma memória, pode ser um acontecimento, um pensamento. Tudo isso é estímulo. E quando você coloca significado e sentimento nesse estímulo, ele gera uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável. Ou seja, ela que diz o que você faz, deixa de fazer. A crença passa a governar.
a crença passa a governar seus resultados e a sua vida. Deixa eu só enviar aqui a apostila, um momentinho. Como tá indo? Tô conseguindo fazer o desenho? Juan, eu enviei para você a apostila. Perdão por não ter te passado antes. Então, voltando a falar sobre crenças, é por isso que às vezes dois irmãos tiveram a mesma vivência, tiveram as mesmas experiências, porém, cada um lida de forma diferente, porque o significado e o sentimento que eles deram para essas experiências que vão fazer gerar a crença positiva ou a crença negativa, chamada também de crença limitante. Então, eu gostaria que agora você pudesse soltar os braços, tomar uma água. Esse momento é muito especial no nosso programa. Então eu peço que vocês tenham concentração total. Fica comigo aqui e não deixe que nada te distraia. Você merece passar por essa ferramenta, essa ferramenta de libertação. Então se concentra para que você possa ver isso. Não se sabote. Fique comigo. Eu quero que você escreva na sua ferramenta onde tem resultado atual, um resultado negativo na sua vida, resultado recorrente, que não é de hoje que você tem esse resultado. Esse resultado que tem te impedido de avançar, tem te impedido de conquistar o que você quer, me acompanhando os seus passos. Então coloca aqui qual é esse resultado negativo que vamos eliminar hoje. Nós iremos traçar um diagnóstico para isso. Toma água, respira fundo, com coragem, verdade e humildade. Coloca aqui esse resultado. Vamos continuar? Pode. Então, eu gostaria que aqui nesse pilar, crença, você colocasse aquilo que você acha que tem te trazido. O que te faz ter esse resultado? O que você de fato acredita que está causando esse resultado? Pode ser uma voz interior, pode ser deixar tudo para a última hora. Coloca em crença. O motivador. Ele tem um resultado ruim. Escreve no papel. Não adianta ficar só na cabeça. Tem que colocar para fora. Trazer consciência.
E junto a esse resultado ruim, esse sentimento, qual é o sentimento que vem quando você tem esse resultado, quando você tem esses diálogos? Qual é o sentimento? Medo, raiva, ansiedade, tristeza? Qual é o sentimento que tem por trás? Escreve no papel. Consciência, traz clareza. Escreve no papel. E agora, eu gostaria que você também visse qualquer pensamento que vem na sua mente quando você tem esse resultado, quando você tem essas crenças, esse sentimento. Qual é o pensamento? O pensamento é isso mesmo? Estão certos? Pensamento, eu não sei para dar certo. Qual é o pensamento? Qual é a comunicação que vem na sua mente nesse momento? Qual é o pensamento? Melhor, qual é o pensamento? Escreve. E agora, gostaria que você refletisse qual é a comunicação que você tem quando acontece isso. A comunicação verbal, não verbal. Afinal de contas, 7% da nossa comunicação é verbal. É aquilo que sai da nossa boca. O resto é fisiologia do corpo, é não verbal. Então, como é comunicação? Como é que você modela seu corpo? Cabeça baixa, uma fala, tá vendo? Deu errado mais uma vez. Eu sabia que ia dar errado, por que eu tentei? Como é a sua comunicação? Escreve, coloca no papel. Nós vamos reverter isso aqui, certo? Gostaria que agora vocês colocassem aqui em resultado desejado. O resultado que é oposto àquele ruim que escreveram. Aquele que vai fazer toda a diferença. Aquele que vai alterar esse resultado ruim. Coloca aí. Qual é o seu resultado desejado? Talvez, se você colocou em estado atual, eu não consigo juntar dinheiro, ou eu gasto todo o meu dinheiro, você pode colocar em estado desejado. Eu quero, eu voltei na minha conta bancária a partir do dia 31 de janeiro de 2025, R$ 10.000. Algo assim específico que venha anular o seu resultado atual, que venha anular o seu resultado ruim. Ou eu, né? Ou nada que eu faço dá certo. Aí coloca aqui também que você é capaz, onde tudo que você toca prospera.
Afinal de contas, também nós temos três crenças importantes, né, que são as crenças de identidade, capacidade e merecimento, onde elas também nos guiam, elas também nos movem a nossos resultados e funcionam em nossos objetivos. Afinal de contas, se você tiver uma crença baixa de capacidade, você talvez pense, eu não consigo fazer para chegar no meu sonho. Se você tiver uma crença baixa de merecimento, também você não vai pensar grande. Você vai ter sonhos talvez pequenos. E se de fato não saber quem é, não tiver uma fortalecida a sua crença de identidade, não vai para lugar nenhum. E nós trabalhamos essas crenças em outros treinamentos. Caso você queira também aprofundar mais sobre isso, coloca aqui no chat e depois eu entro em contato. Todos colocaram qual o resultado que deseja? Então, vamos lá. Gostaria que mais uma vez pudessem fechar os olhos, sentando numa posição confortável e com os olhos da mente. Eu quero que você olhe bem para você. E você está na frente de um espelho, está vendo o seu reflexo, está vendo a sua imagem, uma imagem positiva, uma imagem que de fato vive o resultado que você escreveu. Eu quero que você pense, que você veja qual é a comunicação dessa pessoa, qual é a sua comunicação, como é que você se comporta. Eu quero que você se visualize diante desse resultado que você escreveu, desse resultado desejado que você escreveu. Como está seu corpo? Como é a sua face? Como ela se veste? Como ela se apresenta? Chegou a hora de reescrever essa história. E olhando para essa comunicação positiva, altiva, alegre, de quem vive de fato esse resultado desejado que você escreveu, eu quero que você veja o que ela pensa. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Qual é a qualidade desses pensamentos? Olhe para você. O que você acredita que está pensando nessa hora? E com essa comunicação, com esses pensamentos, eu quero que você pense. Quais são os sentimentos que tomam conta do seu ser, invadindo todo o seu corpo e tomando conta? Veja só o que é que você diz para si mesmo em sua mente nessa hora. Diante disso, qual a certeza que toma conta do seu ser? Qual a certeza do que precisa ser feito para conquistar essa vida abundante, conquistar esse resultado positivo em sua vida? Agora, respire fundo, respire fundo mais uma vez. E quando você se sentir confortável, abra os olhos devagar e se sinta à vontade em escrever em soluções na ferramenta, começando pela comunicação. Qual é a comunicação positiva? Como é que você vai se comunicar a partir de hoje para poder atrair o resultado que você almeja, o resultado que você deseja? Escreve aqui no campo solução a partir de comunicação. Afinal de contas, a comunicação é um estímulo. A comunicação vai ser o principal fator para gerar uma crença, que aqui o pensamento é o significado e aqui é o sentimento, para gerar uma crença.
Qual é a comunicação de uma pessoa que tem os resultados que você deseja, que você almeja? Como é que ela se comunica? E agora que você já sabe como é a comunicação, quero que você me detalhe aqui quais são os pensamentos saudáveis que uma pessoa que tem os seus resultados tem. Quais são esses pensamentos positivos? Coloca aqui, pensamento. E quais são os sentimentos que vêm à tona quando você tem essa comunicação positiva, esses pensamentos? Quais são os sentimentos? Alegria, felicidade, sentimento de dever cumprido. Quais são os sentimentos que você tem quando consegue alcançar esse resultado? E agora, quais são as crenças que você tem? Eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou feliz, eu sou realizador. Quais são as crenças? Nada pode me parar. Quais são as crenças que tomam conta de você quando consegue realizar esse resultado desejado? E aqui nós acabamos de construir uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comportar, uma receita que seguimos aqui para nos levar mais adiante. Todos acabaram? Juan, Anderson, Verena, Vitória, Vitória de sim, Eu acabei. Viviane, Anderson. Quais as fichas que caíram durante a ferramenta e quais os aprendizados que você teve? Alguém quer compartilhar? Alguém quer falar? Sintam-se à vontade. Queria ouvir um pouco de alguém. Eu acho que é mais a questão de ressignificar, né? Quando a gente pensa de uma forma que, na atualidade, coisas negativas, assim, tipo, ah, eu acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. E aí a gente ressignificando, a gente já pensa de outra forma. Isso é legal, né? Eu não sei explicar direito. Justamente isso. E como eu falei, né, que a crença é um somatório de experiências, significados e sentimentos, é uma forma também da gente poder alterar a crença liberando perdão. Não é muito o tema desse treinamento, mas já que você tocou nesse assunto, deixa eu explicar um pouco. Porque o perdão, ele é capaz de ir lá, o significado e sentimento e alterar a memória. Não é que ele apague, mas é como se fosse uma ferida, que ele cicatriza, ela para de doer e para de incomodar. Esse é o poder do perdão. E no caso, quando se fala de perdão, seria perdão para a gente mesmo, pelo fato da gente estar pensando dessa forma, ou seria até para outras pessoas?
Aí vai depender da memória que te causa o problema. Pode ser assim tanto para você como para os outros. Muitas vezes até para o próprio Deus. Porque você pode se sentir culpado ou culpá-lo também por alguma coisa. Então, o perdão é mais dependendo das circunstâncias daquela memória, daquela ação. Entendi. E agora eu gostaria que vocês escrevessem num papel, viu, Vitória? Que você falou aqui no chat. Gostaria que vocês escrevessem qual decisão que você toma. Porque não adianta você viver uma ferramenta, cair ficha e não fazer nada para sair do lugar. Afinal de contas, né, o Einstein, ele tem uma frase que diz que insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, qual decisão que vocês tomam? Perdão. Escreveram? Identificação, zona de conforto. Na apostila, na página 23 a 25, tem aí todos os pilares, certo? Que são os pilares espiritual, emocional, parentes, filhos, social, servir, intelectual, profissional, financeiro, social. Eu gostaria que quem não tem apostila escrevesse numa folha mesmo cada um desses pilares e colocasse qual zona de conforto que você está vivendo em cada pilar. Seja procrastinação, seja, no caso do pilar parentes, ele não falar comigo, eu também não vou falar. Talvez uma falta de perdão. Escreva aí, qual zona de conforto que você tem vivido em cada um. Talvez seja no pilar social. Ah, eu tenho preguiça para sair, prefiro ficar em casa. Ou meus amigos não merecem minha companhia, enfim. Quais são as narrativas? De preferência, pegue os pilares que tiveram notas mais baixas na ferramenta que nós fizemos anteriormente. Aqui. É, e no caso, você pode dar exemplo de emocional? De conforto emocional. É, talvez até a falta de não buscar uma ajuda, a zona de conforto, aceitar onde está, não buscar aprendizado até gratuito no YouTube ou um treinamento como esse que possa fortalecer a sua emoção. É de fato aceitar que é uma vítima e que entendeu? É dar um passo além disso. Voltando para
E é bom trazer para o papel para ter clareza. As ferramentas sempre são bons estar com a cara mais séria, porque o cérebro ele não distingue o real do imaginário. Então, se às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente ri do ruim, o cérebro fica confuso, porque é uma coisa ruim, mas você está dando um comando que foi bom. E aí começa a entrar em desassociação. Eu quero perguntar para você, foi que você deixou de sonhar? Foi que você abriu dos seus sonhos? Em que momento você preferiu viver os sonhos de outra pessoa? E tem uma frase que eu aprendi na faculdade, é que não tem agenda, vira agenda de outra pessoa. Então, quem não sonha, sonha os sonhos de outra pessoa. Por qual motivo você fica adiando seus sonhos, deixando eles sempre para depois? E aqui agora, gostaria de fazer um convite para você poder voltar a sonhar, um convite a você colocar para fora aqueles seus sonhos mais íntimos, não sem julgamento. Pode ser algo que os outros não incentivem, mas para você faz todo um momento realizá-lo. Então, eu gostaria que você fizesse uma lista com eles. Bota no papel seus 3 maiores sonhos, seus 5 maiores sonhos. Afinal de contas, não tem limite para o sonho. E dessa lista, vamos tirar as ferramentas necessárias para o nosso shopping. E você só é capaz de realizar algo que primeiro aconteceu na sua mente. Então, primeiro, tudo começa como um sonho. Afinal de contas, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está lá em Abacuque 2:2, onde Deus fala para o profeta: escreva a tua visão em tábuas, para que em passe possa ver. Isso tem a ver com o moral dos sonhos, com a ferramenta que vamos trabalhar depois. Mas é para entender a importância do sonho. Então, mais uma vez, gostaria que vocês fechassem seus olhos. E só queria explicar uma coisa. Quando eu peço para fechar o olho, não é hipnose, não é nada. Mas quando você fecha o olho, ativa a imaginação. E o cérebro, como eu falei, não distingue o real do imaginário. Então, ele potencializa as ferramentas. Então, fechem os olhos, respire fundo. E eu gostaria que vocês colocassem um leve sorriso no rosto. Afinal de contas, sonhar é bom. Sonhar faz bem. E quanto tempo tem que você não para lembrar dos seus sonhos? Para colocá-los, os seus sonhos no papel. E chegou a hora. Essa é a oportunidade de inúmeras que você vai ter daqui para o restante da sua vida. Para sempre trazer à tona os seus sonhos. E sonhar é muito importante. As pessoas têm deixado de sonhar, mas por você estar aqui hoje, você não é uma pessoa comum. Você está acima da média. Então sonhe. A realização começa dos sonhos. Se permita sonhar. Não existe limite para o sonho.
Então, abra os olhos e se você não colocou ainda todos os seus sonhos no papel, coloque agora. Talvez aquele sonho que estava escondido, estava oculto, e agora ele veio para a realidade, ele veio à mente. Não tenha medo. Isso, escreve no papel. Eu queria te fazer uma pergunta sincera. Você procrastina? Ou seja, você deixa seus sonhos para depois, diz não é agora. E tem uma frase que dizem por aí que é você é do tamanho dos seus sonhos. E, infelizmente, essa frase não é verdade, porque nenhum sonhador conquista nada. Conquistam aqueles que entram em ação e vão atrás da meta, do objetivo. E parabéns por estar aqui hoje, indo atrás disso, dando o pontapé inicial de uma jornada que só está começando. Você começa e não acaba, você perde o foco fácil, você se sente preguiçoso, preguiçosa, você se sente limitada, limitado. E estamos falando aqui de valores. O que são valores? Os valores são as energias que estão por trás de nossas metas. Se as metas são o destino, os valores é aquilo que nos impele em direção, que nos lançam em direção às nossas metas. Os valores, eles definem o que é importante para nós, nos dão sentido em avançar. E uma vida pautada em princípios. Perceba de vocês quais são os seus valores: desafio, sucesso, conhecimento, família, Deus, saúde, filhos, estabilidade, mudanças, enfim. Quais são os seus valores? Selecione, por favor, 8 valores, aqueles quais você mais se identifica, aqueles que mais te movem, esses que fazem parte de você, que sem esses valores você diz, não, não sou nada, preciso deles para seguir, porque eles que vão dar sentido às suas metas. Porque ele acontece em forma de lista. Raiz, fama, liderança. Quais são os 8 principais? E não precisa só estar nessa lista. Aqui só são exemplos. Você pode extrapolar a lista e escolher outros que dão sentido. E agora que vocês escolheram os 8 principais, eu gostaria que vocês fizessem 2 colunas do lado. Onde na primeira coluna vocês vão colocar o estado desejado. O que é isso? Qual o valor que é mais importante para vocês? Então, coloca o número 1, 2, 3 e vai dando o grau de importância para esse valor selecionado.
valor para você é mais importante? E agora que você chegou, você já colocou o valor mais importante, eu gostaria que, com verdade, coragem e humildade, colocasse na terceira coluna. De fato, você tem vivido esses valores na ordem que você desejou, que você deseja, hoje, 18 de janeiro de 2025. Quais valores para você têm sido prioridade? Muitas vezes o trabalho é a nossa prioridade, ou o lazer, e a gente não dá valor, às vezes, àquilo que importa. Infelizmente, enxergamos isso tarde demais. Então, não é porque uma coisa é importante para você que você tem dado importância. Afinal de contas, importância quer dizer tempo mais atenção. E você tem dado importância realmente para aquilo que para você é importante. E aqui, pessoal, não é uma sentença, não é uma condenação. É apenas uma ideia do atual para que possamos progredir em cima disso. E ao analisar essa ferramenta, as três colunas, gostaria que vocês pensassem que ficha cai e qual decisão que você toma. Escreve aí no papel as fichas que estão caindo e as decisões que você toma hoje, 18/1/2025. É uma ferramenta, né, muito boa de clareza. E eu queria saber se alguém também queria compartilhar o aprendizado que teve, o que achou da ferramenta. Sintam-se à vontade. Isso mesmo, Anderson. Isso mesmo. Como estamos e para onde vamos. E acho que o nosso principal valor, ele tem que estar em Deus, porque é Ele que dá sentido à nossa vida. Muita gente diz que Deus é o capitão do barco das nossas vidas. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que Ele é a estrela que nos guia. E cabe a nós, né? Alinhar nossos valores, tomar a rota certa, que vai levar em direção ao futuro que Ele tem para nós. E, pessoal, normalmente um intervalo rapidinho, de 5 minutos, para poder ir ao banheiro, beber uma água. E daqui a 5 minutos a gente volta para a segunda parte do treinamento.
Tenor, bom dia, seja bem-vindo. É, Até agora, Tenor, só para te atualizar, nós trabalhamos mais questão de estado atual. Trabalhamos três ferramentas para poder trazer clareza e nos dar substância combustível para poder avançar agora com a segunda parte. Vimos sem a dúvida de volta. Eu estava fazendo um pequeno resumo aqui para o Tenor, onde eu estava dizendo que no primeiro bloco nós primeiro trabalhamos, né, a pista, a, a consciência, trabalhamos o estado atual, trouxe também alguns conceitos técnicos para poder avançar agora para a segunda parte, onde de fato vamos entrar nas metas e objetivos, como diz o treinamento, e também estava pavimentando para a última ferramenta que ela será realmente o divisor de águas. Quem mais já votou? Vivian, tá aí. Quem mais? Para a gente poder prosseguir. Eu tô aqui. O Tenor também tá aí. Anderson, Verena, Vitória, Juan. O que diferencia um realizador de um sonhador? A capacidade de cumprir metas. Foi aquilo que eu falei com vocês um pouco atrás, né? Nós não somos do tamanho dos nossos sonhos, somos do tamanho das nossas realizações. E o que essa frase nos traz? Uma meta muito fraca traz resultados fracos, assim como pouco fogo produz pouco calor. Essa é uma frase de Napoleão Hill. Napoleão Hill é um grande escritor dessa área de desenvolvimento e negócios também. Eu não sei identificar minhas metas. Eu tenho certeza que foi isso aqui que te trouxe para esse workshop. E muitas pessoas deixam de fazer metas por medo. Às vezes já pensam numa futura frustração e nem entram em ação, nem começam a querer tirar do papel os seus desejos, suas metas, seus resultados. Isso impede de nos avançar, mas eu afirmo que todos nós podemos ter metas, todos nós podemos ter sonhos, ter objetivos, ter aonde ir, ter aonde alcançar, metas que vão nos levar aonde queremos ir, metas que vão nos levar aonde queremos chegar. E aqui eu trago para vocês uma ferramenta sobre Meta Smart, onde ela diz quais são os pontos que nós temos que ter para ser uma meta correta neurologicamente, ou seja, uma meta específica. Tem que ser uma meta clara. É isso que eu quero. Mensurável. Ou seja, eu tenho que ter como medir. Afinal de contas, o que não é medido não é controlável. Atingível. Tem que ser uma meta real, algo que de fato você possa ir. Porque se for uma meta inalcançável, você não vai ter as substâncias necessárias para poder ir além. Não vai ter o combustível que vai te fazer ir adiante. Você já vai logo se frustrar antes de tentar. Relevante. Tem que ser algo positiva para você e tem que ser temporizável. Ou seja, um exemplo de meta específica. Eu quero comprar um carro. Você quer que carro? Não tem que botar carro, modelo, cor, acessório. Tem que vir tudo. Mensurável, né? Quando você souber específica, você vai ver lá aqueles requisitos que você vai alcançar. Atingível, se você tem condições de atingir essa meta. E também a gente pode dividir a meta
em pequenas partes. Por exemplo, minha meta seria alcançar 1 milhão de pessoas. Posso começar alcançando 100, alcançando 10, e aí ir expandindo. Porque talvez o 1 milhão ele seja muito distante, mas o 10 não. Então, esse que tem a ver com o atingível. Relevante. Ela é importante. Você acredita que pode alcançar ela, que tem condições. Mais uma vez, o exemplo do 1 milhão. 1 milhão, agora eu acho que não. Mas 10 eu consigo claramente. E quando eu vou alcançar essa meta? E aqui tem a ferramenta de metas Smart, onde a gente vai traçar qual a meta, qual o objetivo e o que difere meta de objetivo. Meta é eu, Bernardo, quero ser um palestrante com alcance de 1.000 pessoas a partir de dezembro de 2025. Duas coisas. Porque eu falo a partir de. Quando você coloca até, você limita a meta até aquela data. Você coloca a partir de, você amplia da data em diante. E o objetivo que você vai ter vai estar descrito aqui. Ou seja, objetivos são submetas que vão te fazer chegar na meta principal. E ela tem que ser, né, específica, positiva, no controle, ou seja, está no seu controle, ecológica, que ecológica tem que estar no, bom para você e bom para o meio, quando e a posição, ou seja, se você já realizou ou não. E foi pensando nisso, né, que o Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, eu estudei muito ele na faculdade, criou essa ferramenta, que também é conhecida como 5W2H. Essa ferramenta eu ia fazer com vocês, mas eu vou deixar ela para outro momento, talvez uma aula bônus, porque o mais importante foi a ferramenta dos valores. E aqui está o 5W2H, né? Mais claro. Ou seja, aqui a meta, aqui os subobjetivos, e vem o quando, onde, quem, por quê, como, quanto e a posição. A seta para baixo quer dizer que falta fazer. A seta para o lado quer dizer que está sendo feito. E a seta para cima quer dizer que foi feito. Eu vou depois compartilhar com vocês uma planilha Excel. Vou colocar no grupo já com a ferramenta para vocês poderem utilizar hoje em diante. E aqui tem um conceito, né, que eu falei com vocês antes. A visão positiva de futuro ou visão extraordinária de futuro, que tem a ver com o versículo, né? Abacuque 2:2. Escreva a tua visão em tábuas para que passem na rua possa ver. E aqui é um exemplo de moral de vida extraordinária. Eu queria, né, convidá-los para vocês em outro momento a até fazer o seu. Eu fiz ano passado, não, ano retrasado, um processo de coaching individual com uma colega minha e eu obtive muitos resultados do meu moral. Inclusive, tem alguém que está aqui hoje vendo o treinamento que veio para mim depois que eu fiz a ferramenta. Viu, dona Vivian? Verdade. E explique um pouco mais como é esse mural, que você também, ainda quando a gente ainda era amigo, você
me explicou como faria esse mural e realmente eu fiz, e algumas coisas realmente aconteceram. No mural, você pega imagens daquilo que você quer viver, imagens daquilo que vai trazer os seus sonhos à tona. Por exemplo, aqui nós temos um pilar de espiritualidade. Aqui um momento em família, um casamento, filhos, o carro dos sonhos, viagem, a gravidez, a palestra. Então, é você atrair o futuro para hoje. Como se fosse uma profecia, você lançar no futuro e colher hoje. Glória a Deus, Anderson. Colocou a imagem do carro e a marca e aconteceu. Isso por quê? Porque o cérebro, como eu falei, ele não distingue o real do imaginário. Então, quando você se vê tendo aquela cena, você se vê tendo aquele objetivo, você se vê conquistando aquilo, ele já traz para ele, já traz para si. Então, é como se fosse só uma questão de tempo, separando, E a questão separando do. de Só mais uma dúvida. E a questão de tempo desse mural? Que tem planos, tem objetivos que a gente quer, mas não vai ser para tão perto, vai ser para longe. E tem coisas que é mais fácil da gente conquistar. Como é que fica isso? Aí vai, como eu falei no exemplo anterior, o ideal é que você, se você tem uma meta muito grande, é você subdividir ele em pequenas partes. E o mural é sempre bom ir atualizando, porque você já vai ter conquistado metas, outras coisas vão deixar de fazer sentido para você, o que é normal. Então é sempre ir atualizando. E à medida que você for conquistando aquela submeta, aquele subobjetivo do seu maior, e trocando as imagens, e trocando as figuras, e aí você vai chegando cada vez mais perto. Compreendeu? A ideia do mural também é. O ideal desse mural também é você trabalhar todas as áreas da vida. Afinal de contas, temos que crescer a vida toda em conjunto, não apenas uma área ou duas e ignorar outras 9 ou 10 áreas. Isso aí que você falou, Anderson, de não ver o carro na rua e quando colocou ver na rua, também tem a ver com ativação reticular. Isso é o quê? Quando você sabe que tem uma coisa, um estímulo, você passa a ver mais aquilo, o cérebro, ele capta mais aquilo na rua. Isso também aconteceu comigo. Quando eu soube que ia ganhar o carro que eu tenho hoje, todo dia eu via 10, 15 unidades do mesmo carro. Porque o cérebro ele já fica também mais atento àquele modelo, aquele acontecimento. E isso é muito importante colocarmos em nossas vidas. E passo a passo, fazer o mural. Contemple todos os pilares da vida, mesmo aqueles que, que hoje não são prioridade. Espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, serviço, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Quer falar, entendeu? Pode falar. Não, eu só ia perguntar, Bernardo, se você colocou, você chegou a colocar a foto de Vivian no mural quando você estava fazendo, que logo logo deu certo, né? Rapaz, eu não botei uma foto de Vivian em específico, mas eu coloquei uma foto parecida de um momento que eu queria viver. E pior é o mural dela. Se você ver a foto que ela botou no mural dela, você vai falar que sou eu na foto, mas não era eu. Isso aqui para mim foi mais claro que foi até mais do que o meu mural. Pô, bacana, Então, bacana. dedique tempo para selecionar as imagens. É importante que você se identifique com elas e que consiga se visualizar vivendo cada cena, ou seja, olhe para aquela imagem atentamente e se ver ali o que você está fazendo, o que você está vestindo, você vai ter todos os detalhes daquela cena. Estipule datas específicas para a realização de cada sonho, dia, mês e ano. Mesmo que não faça a menor ideia, determine e escreva. No meu Instagram, eu tenho uma postagem que eu fiz em abril de 2022, que se realizou em maio de 2023, que foi um jantar do meu aniversário, onde eu tive toda
a minha família reunida. O que antes era algo assim inimaginável aconteceu. Seja específico com valores. Se deseja aumentar seu faturamento ou quanto você ganha por mês, use uma imagem em que apareça o valor desejado ou escreva perto da imagem o valor certo. Mantenha um foco no resultado e no processo. Para essa ferramenta, o como não importa, o que importa é o que. Caso seu sonho seja ser pai e mãe, é preferível a imagem de uma criança do que a imagem de uma mulher grávida, porque você já vai ter o, o futuro, né? Você já vai estar vendo mais adiante. Faça seu mural e coloque onde seja fácil de visualizar e olhe para ele todos os dias. E imagine-se vivenciando cada cena, vivendo cada momento. E assim, o mural, né, ele pode ainda acontecer mais do que a gente deseja. Um exemplo simples, né? Por eu estar nessa área de desenvolvimento humano e tudo mais, eu nunca liguei para celular. Eu sempre tinha Motorola. Só que chegou uma hora que eu queria evoluir. Então, eu queria um iPhone, porque a qualidade da câmera é melhor, o áudio sai melhor. Então, eu poder crescer mais nessa área de conteúdo. E aí eu coloquei no meu mural um iPhone 11, que para mim atenderia perfeitamente, né? Eu acabei vindo a conquistar um 13. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que Deus pode realizar infinitamente mais do que você sonha ou pode imaginar. Então, talvez se você colocar uma casa pequena, você pode conquistar uma mansão. Enfim, para Deus não há limitações. É um mundo de infinitas possibilidades. E aqui um conceito bíblico lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, é você trazer o futuro para o hoje. É você acreditar que vai ter e que vai conquistar aquilo que você deseja e que você sonha. Aqui uma ferramenta para casa, certo? Está lá na página 38 da apostila. E chegamos à nossa ferramenta principal do treinamento. Nós já trabalhamos o estado atual, já aprendemos os conceitos de meta SMART, já aprendemos o conceito de moral dos sonhos. Então agora eu gostaria que vocês desenhassem em papel, pegassem uma folha A4, dividisse talvez em quatro, dividir em quatro campos. Verena, você vai ter agora a chance de fazer um mural, viu? Dividisse em quatro campos, em cada campo desenhasse uma visão positiva de futuro, desenhasse um mural da vida extraordinária para que a gente possa trabalhar na ferramenta agora. Desenha aí tudo aquilo que você quer alcançar, que você almeja, com detalhes, se vendo em cada ação. É muito importante você se colocar vivenciando cada ação e também aqueles que você ama. É só uma dúvida. Seria nos quatro, a gente vai dividir a folha em quatro e vai desenhar quatro coisas? Diferentes. Isso, você pode fazer uma só, enfim. Costumo fazer com quatro, porque você aumenta as possibilidades, né? Você aumenta os seus sonhos. Pode dividir em dois, em três, fazer até mais desenhos, mas que retrate a sua visão possível de futuro. Pegar papel aqui. Nós vamos fazer uma ferramenta VAS agora muito poderosa, porque nós trabalhamos muitas ferramentas cognitivas, mas agora vamos fazer uma ferramenta de forte impacto emocional. Afinal de contas, uma crença ela é formada por repetição ou forte impacto
emocional. Gente, não precisa ser uma obra de arte. Pode ser boneco de palito, mas que você se veja realizando aquilo ali. O mais importante é o significado e o sentimento que tem para você o desenho. Vivian mesmo já foi vários palitinhos com o nome em cima. E aí todos já desenharam. Nós vamos expandir o que é bom, vai ficar melhor ainda. Uma dimensão onde tudo é possível e tudo é real. E é para lá que eu vou conduzir vocês. Ferramenta poderosa. Vamos lá. Gostaria que todos vocês pegassem seu desenho e levantassem a altura dos olhos. E já se vissem, já se imaginassem realizando cada cena aí descrita. E por que a altura dos olhos? Porque esta altura é atingível. Internalizando cada cena, cada momento. E agora, gostaria que vocês deixassem de lado o papel, respirassem fundo e fechassem os olhos. Ficassem abertos só os olhos da mente. Eu quero que vocês comecem a se visualizar, a se ver em cada imagem, vivendo cada cena, sua visão de futuro. Respire fundo, para que você possa perceber os detalhes na sua mente e você comece a ver a imagem do mural da sua vida extraordinária, com cores mais nítidas, com cores mais fortes, como é real. Olha só, é real. Olha para você diante disso, da sua realização, das suas metas, de um objetivo tão importante na sua vida. Olha para você, respira fundo, dando parabéns para você mesmo, sendo grato, sendo grata, você agradecendo aquele objetivo alcançado, feliz,
realizada, realizado. Olha só para você. Agora, coloca um destaque na sua imagem. Como é que está a sua postura? Como é que está a sua roupa? Como você está se sentindo diante disso? É real, é real. Tudo muito verdadeiro. Chegou a hora de expandir tudo isso. Chegou a hora de elevar tudo isso. Chegou a hora de nos colocarmos mais possibilidades nestes acontecimentos. Olha para você, já grato, já feliz, já realizado, já realizada. Mas você sabe que não se limita ao poder de um homem, ao poder de uma mulher, que se conectou com o seu propósito, se conectou com sua missão. Não se limita. Chegou a hora de alargarmos as estacas. Chegou a hora de expandir tudo isso. Olha para a tua vida, olha para você, totalmente diferente, totalmente reconstituído, reconstituída emocionalmente, completamente restaurada, restaurado nas suas finanças, na sua vida pessoal. Olha, as pessoas que estão à sua volta, elas começam a aparecer, te questionando. Como foi que conquistou grandes feitos, tantas coisas? Olha para você, cumprimentando essas pessoas, falando com cada uma delas. E as possibilidades estão sendo aumentadas, se sentindo realizado por esta conquista realizada, por este feito, por estar falando desse momento, passando um pouco das suas estratégias que você usou, passando um pouco de tudo que você aprendeu ao longo de sua jornada, da sua vida. Agora olha só para a sua família, indo te parabenizar, indo te abraçar, dando aquele abraço forte, falando palavras positivas em relação à sua vida. E você agradece tudo o que está acontecendo. Você levanta as mãos para o alto e você agradece a Deus. Isso. Levanta as mãos para o alto e agradece a Deus. E você sabe que isso tudo continua crescendo. Você sabe que isso é apenas o início de grandes conquistas, de grandes feitos. Agora, eu quero que você expanda tudo isso ainda mais, uma dimensão muito maior. E você vai agora para a terceira potência, levando isso em uma dimensão muito maior. Mais um nível acima, um nível que você nunca imaginou que você poderia ser capaz de realizar. Olha só, as pessoas desconhecidas ficam chegando, ficam vindo de toda parte para poder falar com você. As pessoas começam a pedir autógrafo, elas querem saber como você fez para poder chegar aonde você chegou, qual foi a sua estratégia usada. E agora, começa a falar isso para os programas de TV, programas de rádio. Você não sabia e nem imaginava que suas simples ações no passado poderiam estar te levando aonde estão te levando até esse momento. Você não sabia a dimensão que tudo isso poderia tomar. Olha o leque de possibilidades na sua vida. É real! É real! Você ajudando centenas de pessoas serem impactadas pela sua causa, pela sua verdade, pelo teu posicionamento. Olha só os seus filhos e filhas sendo gratos, os amigos dos seus filhos te elogiando. Olha só, você vivendo tudo isso. E agora outra dimensão. Seus patrimônios
Agora eles aumentaram de forma exponencial. Você tem administradores que gerenciam os seus bens. Você tem pessoas que te auxiliam, consultores. Você dá oportunidade de trabalho para centenas de pessoas. E as pessoas são impactadas pela sua vida, pelo impacto que você tem causado na vida delas. E a sua família, que é o seu clã, eles são gratos pelo seu posicionamento espiritual, pelo seu posicionamento na sua vida. Olha só para onde você conseguiu levar tudo isso. E chegou a hora de colocar uma dimensão ainda maior, levando tudo isso a uma quarta potência, a um nível inimaginável. Simplesmente você observa tudo isso de um outro plano, de um outro ângulo, quantidade de feitos, o impacto da sua vida ultrapassa o alcance da sua cidade. Agora o seu alcance já está em nível nacional. O seu país inteiro já sabe quem é você, de verdade, que existe em você. Olha para você, vivendo um mar de possibilidades que nunca imaginou, em um nível que nem você conseguia mensurar. Olha só onde Deus está te levando. Agora eu quero que você eleve ainda mais para uma quinta potência, para um novo plano, um plano onde você é elevado, um plano onde você consegue enxergar a sua geração inteira sendo impactada pelos seus feitos, pelo seu posicionamento, pela sua postura, pelo que você decidiu, pela forma que você agiu. Olha para você, os seus netos estão aí, os seus filhos, todos felizes, porque você pagou o preço. Tudo na sua vida prosperou sem limites. A abundância, a prosperidade. E eu quero que você se imagine sobrevoando todo o seu patrimônio. É sobrenatural! Olha só tudo o que você conquistou. Tudo isso você pode acessar, porque já é seu. Esse projeto de vida, o projeto que Deus tem para a sua vida, é real. É real. Respire fundo e viva isso. Internalize isso. Eu vou contar até 5. E quando eu terminar, você pode abrir seus olhos e voltar para o aqui e o agora. 1, Deus. 2, família. 3, sonhos. 4, ação. 5, realização. Isso aí, podem ir voltando para o aqui e para o agora. Voltando para o aqui e para o agora. Eu gostaria que vocês escrevessem em um papel, ou melhor, no seu papel, que fichas caíram durante essa ferramenta e quais as decisões que vocês tomam a partir de hoje em diante. E também gostaria que ouvir de algum de vocês o que achou. Antenor, Viviane, Verena, Vitória, Juan.
Já de ouvir de vocês o que vocês acharam. Vivian. Ah, foi muito bacana. Eu acho que a visualização que a quer não tem um poder, acho, muito grande, assim, de você conseguir internalizar, acho que a mente é que controla nossas ações, quer não, né? E assim, eu não sei se foi Cristiano Ronaldo que falou que fazia isso, entendeu? Tipo, ele botava assim, se você não conseguir acreditar em você mesmo e traçar metas, quem é que vai acreditar por você, tá ligado? Então, assim, muito bacana o exercício, eu gostei. Justamente essa parte de ver o futuro, né, de poder visualizar, é muito utilizada em treinamento até de alpinismo, onde o alpinista se vê deitado e se movendo, sabe, para poder chegar no objetivo, e até levantamento de peso também. Tem um estudo que eu agora não me lembro exato, mas um cara se viu imaginando o mesmo peso durante dias e pôde ver realmente um aumento de massa muscular. Ele só levantando, tipo, o vento, sabe? Esse é o poder que temos de poder visualizar. Afinal de contas, né, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, diante disso tudo, eu gostaria que vocês pudessem, de fato, bater no peito e falar: eu sou o único responsável pelo meu sucesso, pelas minhas conquistas, eu sou o único responsável, com animação, bradando isso, internalizando, trazendo a realidade. Bora lá, Vivian, por favor. Posso fazer com a câmera fechada? Pode. Obrigado, Vitória, pela sua mensagem. Deus sabe o que faz, ele traz as pessoas certas para os lugares certos. E obrigado por permitir que eu seja instrumento na sua vida e na vida de vocês que estão aqui online até esse momento. Nós caminhamos um pouco mais rápido do que o previsto, mas tem aqui o certificado de vocês, onde vocês podem escanear esse QR Code e vai baixar o certificado, ele é editável. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui em cima. Eu também vou estar colocando posteriormente ele no grupo para vocês terem acesso. E pessoal, queria também apresentar um pouco mais do meu trabalho, né? Eu atuo como Master Coach, como analista de perfil comportamental, como treinador comportamental, e eu vou estar lançando mais uma turma do método motivação. E eu gosto muito desse nome porque são os motivos que vão te levar à ação, os motivos que vão te continuar a perpetuar o que começamos a trabalhar aqui. E ele é um programa 100% online, dividido em 10 sessões, onde vamos trabalhar, né, sobre o coach sistêmico, reprogramando as crenças limitantes e potencializando as crenças fortalecedoras, fortalecendo competências emocionais, pessoais e sociais, né, que foram descritas por Daniel Goleman, o criador da teoria de inteligência emocional, necessárias para que consiga produzir grandes resultados profissionais e pessoais. Alguns ganhos que você tem no treinamento: traçar metas, montar plano de ação, acabar com a procrastinação, fazer melhor gestão do tempo, aumentar seu desempenho e produtividade, melhorar sua qualidade de vida, terá autorresponsabilidade, ou seja, a certeza que você é o único responsável pelos seus objetivos,
pelas suas conquistas. Você é o único responsável pelos seus resultados. É claro que catástrofes não entram aqui, nem fatalidades, mas coisas mais do dia a dia, né? Onde você mora, o carro que você tem, né? Tudo tem a ver aqui com a sua autorresponsabilidade. Também terá autoconfiança e uma melhor performance. Melhores relacionamentos, comunicação, gestão, liderança, fortalecer competências pessoais, enfim. Dica para o momento das sessões. Para melhor proveito das sessões é importante, sempre enfim, é online, né? Ter boa internet, para estar nos horários da sessão. E a hora é agora. Não perca mais tempo. E aqui eu preparei uma oferta para o dia de hoje. Nós teremos início dia 18 de fevereiro, ou seja, daqui a 30 dias, onde o treinamento será às terças-feiras, 20 horas da noite. E aqui consiste no programa de inteligência emocional, que é o método de motivação, em 10 encontros online, por valor de R$ 997, e uma mentoria individual de 1 hora, no valor de R$ 197, totalizando 1.194. Porém, como aqui, como vocês estão comigo aqui até agora e apostaram em mim, eu também vou apostar em vocês. E esse valor de 1.194 estará apenas por R$ 497, ou seja, 10 vezes de R$ 49,70, 58% de desconto. Então, se você tem interesse em participar, em aderir a esse método de motivação, ou seja, os motivos que vão te levar à ação, aproveite essa oportunidade e aqui nesse QR Code você será direcionado para a página de aquisição do treinamento, tá certo? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês pela confiança, por estarem comigo aqui nesse momento, por separar 1 hora do seu sábado, um momento do seu sábado, para poder estar aqui aprendendo, compartilhando e crescendo. Então, um forte abraço para você, Vivian, Antenor, Verena, Vitória, Anderson e Juan. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês um ótimo fim de semana e um 2025 incrível. Que seja o melhor ano da vida de vocês até então. Eu também quero falar um pouquinho. À Eu vontade. queria agradecer, né, por essa, digamos que a mentoria que a gente teve aqui hoje e falar que foi muito importante a questão do mais, que falou sobre espiritualidade, falou sobre a área profissional, como a gente pode se desenvolver e viu os níveis também da amizade, os níveis que a gente poderia, estava um pouco fraquinho e poderia aumentar e como a gente poderia fazer isso. A gente falou um pouco da zona de conforto também, que foi algo importante para a gente sair da nossa zona de conforto e avançar ao desenvolvimento, né? E também a questão do mural dos sonhos, que todo mundo fica querendo saber o mural dos sonhos, eu quero fazer mural dos sonhos. E assim é muito importante, né? Todas essas ferramentas eu já fiz anteriormente, me ajudam bastante. E realmente que Deus abençoe sua vida e você continue sendo usado por Deus cada vez mais para ajudar as pessoas no momento que elas precisam. É isso. Amém, obrigado. E pessoal, vocês têm meu contato, por mais que não queiram avançar, mas estou aqui para o que precisarem, se quiserem conversar, vocês têm meu número. Estou sempre à disposição, tá certo? Alguém mais quer falar alguma coisa?
Valeu aí, viu, Bernardo? Foi muito, muito bacana. Eu não consegui pegar o comecinho aí, não. Mas parabéns aí pelo sucesso. Dá pra ver que você tem talento aí, tem palavras muito de sabedoria aí no que você fala e de como você motiva as pessoas. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi o nosso método de motivação. Ou melhor, esse foi o nosso workshop de metas e objetivos. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo encontro. Valeu, valeu. Tchau, tchau.